Oi, tudo bem, galerinha do sétimo ano? Seguinte, hoje nós vamos falar sobre a diferença de calor, temperatura e sensação térmica, né? Qual que é a diferença entre cada um deles, que cada um representa? Mas antes eu gostaria de deixar uma dica, não esqueçam que nós estamos em casa por causa do coronavírus, então álcool e gel nas mãos, sempre lavar as mãos constantemente, sempre que for sair de máscara e evitar aglomerações, viu, galerinha do bem? Bom, o que seria o calor? Calor, galerinha, nada mais é do que a transferência de energia térmica de um corpo para outro, sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura. Como que nós vamos entender melhor isso daí? Bom, a Pro tem aqui pode filmar aqui, por favor, cinegrafista meu pai, 2 copos de água com temperatura ambiente. Ambos estão com a mesma temperatura, ok? Temperatura ambiente. Eu vou pegar esses cubinhos de gelo aqui e vou colocar em um desses copos, ok? O que vai acontecer aqui? Nada mais, nada menos do que a transferência de energia térmica de maior temperatura, que no caso é a água, para o gelo. Então, como a água em temperatura ambiente está passando essa energia térmica para o gelo, ele vai derreter. E ele derretendo, quando ele atingir o derretimento total, ele vai atingir o equilíbrio térmico e essa água vai voltar a ter a mesma temperatura que esta água, ok? Então, calor é a transferência de energia térmica entre 2 materiais, sempre do de maior energia para o de menor energia. Muito bem, galerinha do bem. Agora, o que seria a temperatura? Temperatura é a quantidade de calor que um corpo apresenta, né? Então, nós temos aqui esse termômetro, ok? Nós temos esse termômetro e esse termômetro ele vai medir a temperatura de um corpo. Que corpo que eu vou medir? O meu. Antigamente, nós tínhamos um outro tipo de termômetro que era de mercúrio. Ele tinha, né, um líquidozinho, mercúrio, dentro do termômetro. Só que desde 2019, aquele tipo de termômetro não é mais permitido. Foi proibido porque o mercúrio, por ser uma substância tóxica e líquida tal, aí foi proibido o uso e hoje nós temos aqui, utilizamos esse termômetro para medir a temperatura. Então, eu aperto o botãozinho, coloco esse termômetro na minha axila e aí eu vou conseguir ver a quantidade de calor que o meu corpo apresenta, ok? Então, hoje o dia está frio e quente. O correto seria dizer, hoje o dia está com a temperatura alta, né? Porque temperatura é a quantidade de calor que um corpo representa. Aí, quando atingir a temperatura correta, esse termômetro ele vai apitar e aí eu vou ver quanto está a temperatura do meu corpo. Poderia estar vendo também a temperatura da água, poderia estar vendo a temperatura do ambiente, mas o interessante é saber que temperatura é a quantidade de calor que um corpo apresenta, ok, galerinha do sétimo ano? Até aí, dúvidas? Pergunte ou no WhatsApp ou lá no Classroom, ok? E a sensação térmica? O que seria a sensação térmica? A sensação térmica é como os nossos sentidos, eles percebem essa temperatura do ambiente, né? Então, é a sensação térmica. Pode ver que às vezes, quando a Maju ou outras mulheres do tempo falam lá no Jornal Nacional ou em qualquer outro jornal que tenha a moça do tempo, elas dizem assim, ó:
Hoje Itacoaxetuba terá 22 graus com a sensação térmica de 27 graus. Ou seja, a temperatura é 27 graus, 22 graus, mas a sensação térmica, apitou aqui, como o meu organismo percebe aquela temperatura, é diferente, tá bom? Ó, apitou aqui, voltando para a temperatura, a minha temperatura hoje está 36,7, consegue ver aí? 36,7, dá pra ver, cinegrafista papai? Sim. Sim? Sim. Ah, muito bem. Então, voltando aqui, resuminho, calor é a transferência de energia térmica entre dois corpos, sempre do de maior energia para o de menor energia. Vamos lá. Temperatura é a quantidade de calor que um corpo apresenta e sensação térmica é como os sentidos do nosso corpo, eles percebem a temperatura do ambiente, ok? Não esquecendo que é um termo muito importante de saber também que equilíbrio térmico é quando os corpos estão na mesma temperatura, né? Então, quando, no caso aqui da experiência, o gelo termina de derreter e ele volta a ter a mesma temperatura ambiente desse outro copo, alcançando o equilíbrio térmico. Mais uma vez, só para finalizar, calor, transferência de temperatura térmica entre dois corpos, sempre do de maior energia para o de menor energia. Equilíbrio térmico é quando os dois corpos estão na mesma temperatura. Temperatura é a quantidade de calor que um corpo apresenta, medido aqui pelo termômetro. E, para finalizar, sensação térmica é como o nosso sentidos, nosso corpo percebe a temperatura ambiente. Ok? Eu vou passar uma atividade, vou anexar no Classroom, vocês respondam e enviem pra mim, tá bom? Beijo, se cuida, galerinha.